Olá, queridos alunos, espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Daniele Mesquita e hoje nós vamos falar sobre quientismo. Então, só para retomar, esse é o capítulo, esse é um capítulo bem grande, né? Módulo, aliás, é o módulo 5. Na aula passada, nós falamos sobre Renascimento, falamos sobre Camões. Camões tem a sua lírica camoniana. Também tem a questão do épico, né? E agora vamos falar sobre quintismo, beleza? Então, é denominada quintismo a produção escrita durante o século XVI no Brasil, quando se deu a introdução da cultura europeia, que foi então trazida pelos portugueses, né? Então, que se estendeu durante todo o período colonial, ou seja, séculos XVII e XVIII. É importante compreender o contexto em que se deu a chegada dos portugueses em terras brasileiras. A Europa vivia o auge do Renascimento, já falamos sobre o Renascimento, né? Período em que aconteceram as grandes expansões territoriais possibilitadas pelo desenvolvimento econômico dos países conquistadores. A colonização do Brasil se deu, portanto, no momento em que Portugal expandia os seus domínios desde a Europa até a África e a Ásia, em razão da ascensão de uma burguesia enriquecida que investiu nas navegações com o intuito de comercializar com diferentes partes do mundo. Com a chegada da frota portuguesa, conduzida por Pedro Álvares Cabral em 1500, as terras brasileiras passaram a ser objetos de exploração, cujo objetivo principal era a extração de riquezas a serem enviadas à coroa portuguesa. Embora o interesse de Portugal fosse o comércio com as Índias, a chegada ao Brasil potencializou a colonização que se deu efetivamente em 1530, 1531, com a chegada de Martim Afonso de Souza, responsável por evitar a pirataria no Nordeste brasileiro, visto que as riquezas aqui encontradas já despertavam a cobiça de outras nações, e efetivar a extração mineral e vegetal do país. Foi então que teve início a extração de uma das maiores riquezas do país, né, que é o pau-brasil. Então, aqui, gente, essa parte é muito histórica, né? Durante o processo de, mais do que costuma ser até, durante o processo de conquista e exploração, os indígenas, habitantes nativos, sofreram as agruras dessas invasões. Foram dizimados, como sabemos, né, tanto pelos conflitos quanto pelas doenças trazidas pelos portugueses, expulsos para o interior, catequizados, explorados. Os conquistadores os consideram selvagens. Então, é nesse cenário, desde 1500, que se deu a produção literária no Brasil, a qual pode ser identificada em dois grupos: os registros informativos, né, ou literatura informativa, e as produções dos jesuítas, literatura catequética. Então, nós vamos falar sobre essa literatura informativa, sobre essa literatura catequética, que são os principais pontos aqui do quintismo, né? Os principais pontos, principalmente quando a gente pensa na questão literária, que vão envolver diretamente a questão histórica. Esses textos, no entanto, não são considerados propriamente produções brasileiras, isso aqui é muito importante. Então, esses textos, no entanto, não são considerados propriamente produções brasileiras, uma vez que refletiram a cosmovisão, ou seja, o ponto de vista do homem europeu, né, e não do nativo brasileiro, e também porque não havia aqui as condições fundamentais para o desenvolvimento da literatura propriamente dita, com autores e leitores que fossem genuinamente brasileiros, o que se efetivou, segundo alguns historiadores, somente no século XVIII. Né? Então, a gente só tinha essa estrutura, segundo alguns historiadores, no século XVIII. Então, vamos falar aqui sobre a literatura informativa, né? Então, como o próprio nome diz, a literatura informativa tem o objetivo de transmitir uma informação, né? Os primeiros escritos que se deram aqui em terras brasileiras foram os textos informativos, caracterizados como crônicas de viagem, né? Cartas e documentos informativos, por meio das quais eram comunicadas à coroa detalhes sobre a terra recém-conquistada, especialmente as concernentes à descrição da flora, da fauna, dos nativos indígenas, sua aparência, seus costumes. Fazem parte dessa produção os seguintes autores e seus textos. Então, a gente tem aqui Pero Vaz de Caminha, Pero de Magalhães Gândavo, Padre Fernão Cardim, Gabriel Soares de Souza. Né? Então, Carta ao Rei
Dom Manuel, depois Tratado da Província do Brasil, Tratado da Guerra do Brasil e História da Província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos de Brasil, Tratados da Terra e Gente do Brasil, Tratado Descritivo do Brasil ou Notícia do Brasil. Então, além desses registros que tem mais o caráter historiográfico, né? Então tem mais o teor histórico, ele acaba sendo mais relevante, acaba sendo mais claro, evidente do que o literário, né? Então, além desses registros que tem mais caráter historiográfico do que literário, também foram produzidos documentos de viajantes europeus, cujo interesse era de registrar e catalogar elementos da flora, da fauna e características dos habitantes nativos da colônia. Entre esses registros está o relato do alemão Hans Staden, acho que é assim, intitulado Duas Viagens ao Brasil. Ele foi aprisionado pelos indígenas tupinambás durante 9 meses sob constante ameaça de vir a ser devorado nos rituais de antropofagia. Nos textos produzidos nesse período, é possível identificar o ponto de vista eurocêntrico, né? Então, o ponto de vista da Europa, que revela a visão do nativo como selvagem. Então, o índio ele era visto como um ser selvagem, né? Como um ser que não tinha como um ser que não era civilizado. E, consequentemente, apenas a cultura europeia era considerada válida. Então, a cultura europeia era boa e a cultura dos indígenas era ruim. Esse era o ponto de vista dos europeus. Foi também por esse motivo que se deu o processo de catequização, então, além dessa exploração, né, da exploração da terra, além dessa cosmovisão sobre os indígenas, o catolicismo era a religião que tinha que ser imposta aqui, de acordo com a Europa, né? Então, com vistas a substituir as crenças nativas pagãs pelos preceitos da religião católica. Entre os textos considerados documentos históricos sobre o Brasil, destaca-se a Carta de Pero Vaz de Caminha. Então, esse documento aqui é muito, muito, muito importante. Então, Pero Vaz de Caminha, a carta. Ela é considerada pelos portugueses a certidão de nascimento do Brasil. Ou seja, na nossa certidão, tem ali as informações mais importantes, né? Sobre, então, tem o seu nome completo, dos seus pais, onde você nasceu, que horas. Então, por que essa carta é considerada certidão de nascimento? Porque fala, né, dá essas características mais genéricas sobre essa terra. Então, a carta foi escrita com o objetivo de comunicar ao então rei de Portugal, Dom Manuel, o achamento da ilha de Vera Cruz e a possibilidade ou necessidade de colonizá-la, dada a grandeza e exuberância da terra tropical. Nos trechos a seguir, é possível observar a descrição de elementos que muito chamaram a atenção dos portugueses: a terra, os habitantes e seus costumes, e a necessidade de catequização dos nativos. Em um dos trechos, a terra é assim descrita. Então, temos aqui: essa terra, Senhor, me parece que da ponta que mais contra o sul vimos até outra ponta que contra o norte vem. De que nós, neste porto, houvemos vista, será tamanha que haverá nela bem 20 ou 25 léguas por costa. Tem ao longo do mar, em algumas partes, grandes barreiras, delas vermelhas, delas brancas, e a terra por cima toda chã e muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta é tudo praia palma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar muito grande, porque a estender olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela até agora não podemos saber que haja nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lo vimos. Porém a terra em si é de muitos bons ares, assim fios e temperados, como os de entre Douro e Minho, porque neste tempo de agora os achávamos como os de lá. Outra passagem é centrada na descrição dos habitantes nativos. Então, temos aqui: e o capitão Mor mandou em terra no batel a Nicolau Coelho para ver aquele rio. E tanto que ele começou de ir para lá, acudiram pela praia homens, quando aos 3, de maneira que ao chegar o batel à boca do rio, já ali havia 18 ou 20 homens. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Então isso causava muito espanto, né? Porque era um choque cultural. Nas mãos traziam arcos com suas setas. Vinham todos rijos sobre o batel, e Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos, e eles os pousaram. Então, temos aqui a outra página, outra coluna. A feição deles, essa é uma parte muito conhecida, né?
A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, então, né, essa visão eurocêntrica sobre os indígenas. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam de cobrir ou de mostrar suas vergonhas, e nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo furados e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros, de comprimento de uma mão travessa, da gordura de um fuso de algodão, agudos na ponta como um furador. Metem-nos pela parte de dentro do beiço, e a parte que lhes fica entre o beiço e os dentes é feita como roque de xadrez. Ali, encaixado, de tal sorte que não os molesta, nem os estorva no falar, no comer ou no beber. Então, gente, aqui, né, como eu falei, é o ponto de vista da Europa sobre esses indígenas. Ou seja, havia um choque cultural porque eram culturas, né, completamente diferentes. Temos aqui, no trecho a seguir, então, subindo um pouquinho. No trecho a seguir, o autor evidencia... Então, essa carta, só para retomar, ela foi mandada, então, né? Era uma carta ao rei Dom Manuel. E depois, no trecho a seguir, o autor evidencia um dos maiores empreendimentos que os exploradores devem realizar na Nova Terra, que é a salvação pelo instrumento da catequização. Então, de acordo com essa cosmovisão, esses indígenas, eles precisavam, né, eles tinham que ser catequizados, né? Então, a gente também teve essa imposição. Se a gente parar para pensar, gente, era uma exploração do território, né? Era uma imposição cultural, né? Uma imposição cultural de modo genérico, mas a gente tinha uma imposição religiosa, né? Então agora vocês vão ser católicos, porque Portugal é católico, né? E também uma imposição linguística, né? Ou seja, quando a gente cresce e volta a estudar esse assunto com outro olhar, né? Quando a gente vê aqui essa união muito forte entre a história e a literatura, a gente percebe que essa exploração é muito grave, né? Então, vamos lá. Então, temos aqui, e portanto, se os degredados que aqui hão de ficar aprenderem bem a sua fala e os entenderem, não duvido que eles, segundo a santa intenção de Vossa Alteza, se hão de fazer cristãos e crer em nossa santa fé, a qual praza nosso Senhor que os traga, porque certa esta gente é boa e de boa simplicidade, e imprimir-se-á ligeiramente neles qualquer cunho que lhes quiserem dar. E pois nosso Senhor, que lhes deu bons corpos e bons rostos, como a bons homens, por aqui nos trouxe, creio que não foi sem causa. Portanto, Vossa Alteza, que tanto deseja acrescentar a santa fé católica, deve cuidar da sua salvação, e prazerá a Deus que com pouco trabalho seja assim. E aqui, então, né, esses escritos catequéticos. Vamos lá. Aqui o capítulo já termina. Então, no processo de colonização, junto dos exploradores portugueses, por volta de 1549, vieram os jesuítas, que eram os missionários católicos pertencentes à Companhia de Jesus. Eles tinham a missão de converter os indígenas ao catolicismo, educar os colonos e expandir o número de fiéis no mundo. Além de escreverem sobre as paisagens e sobre os nativos, né, os jesuítas instauraram o que se chamou de literatura de catequese, composta por autos e poemas de cunho religioso, por meio dos quais acreditavam ser mais fácil a tarefa doutrinária e evangelizadora. Os autos consistiam na dramatização de cenas bíblicas da vida dos santos, né? Os jesuítas também inauguraram as primeiras instituições de educação na colônia, aos arredores das quais se fixavam povoados de colonos, isso aqui também é muito importante, né? Uma informação cultural relevante. Padre José de Anchieta foi um dos que mais contribuíram nesse processo pedagógico e civilizatório. Então, percebam que civilizatório está aí entre aspas, né? Porque isso é muito subjetivo, né? Isso requer muitos estudos. Então, ele escreveu diversos textos que tinham o principal objetivo de incutir nos espectadores a concepção cristã. Uma das características dos textos era a presença de valores tipicamente herdados da mentalidade medieval, como a oposição entre bem e mal, vida e morte, Deus e diabo, salvação e condenação. Então, era uma forma vista como didática, né?
ou isso é bom, ou isso é mal, isso aqui leva à vida, isso aqui leva à morte, né? Entre os autos produzidos por Anchieta, o mais conhecido é o auto representado na festa de São Lourenço, 1583, elaborado em versos e em 3 línguas, então, tupi, português e espanhol. Entre os poemas, dos quais muitos eram em louvor à Virgem Maria, destaca-se o poema da Virgem, constituído de aproximadamente 5.000 versos, que foi escrito na areia da praia e por ele decorado. Anchieta também contribuiu para o registro do tupi, com a elaboração da primeira gramática da língua. Olha só, que informação relevante também, né? Anchieta também contribuiu para o registro do tupi, né? Com a elaboração da primeira gramática da língua, que é intitulada Arte da Gramática da Língua Mais Usada na Costa do Brasil, em 1595. Então, gente, eu sempre começo as aulas falando sobre... essa relação entre a história e a literatura, né? Porque a gente sempre, quando começa uma aula de literatura, começa ali com um contexto histórico, né? Depois a gente vai estudar os autores, depois a gente estuda as características, né? Mas em alguns momentos, de fato, esse abraço entre a literatura e entre a história é muito grande. Então, nas nossas próximas aulas, nós vamos estudar aí barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, né? Temos um longo caminho. E aí é importante dizer em relação a esses outros momentos que vão ser estudados, que a gente ainda não chama o quintismo de escola literária, tá? Justamente porque a gente tinha aqui, então, era uma cosmovisão, né? O ponto de vista que não era do brasileiro, era um ponto de vista um ponto de vista europeu sobre os nativos que aqui estavam, né? Essa é uma informação importante. E, além disso, o que a gente estuda aqui, né, os tópicos mais importantes, né, o que a gente vê aqui, de fato, no quintismo, né, é essa literatura informativa, né? Então, nós temos essa carta de Pero Vaz de Caminha, né, que é enviada ao rei Dom Manuel, que é considerada, então, a certidão do Brasil, né, que vai falar também sobre a fertilidade da terra, aqui se plantando tudo se dá. Essa é uma outra parte muito importante dessa carta de Pero Vaz de Caminha, né? E aí a gente também tem os escritos catequéticos, a gente tem também essa literatura religiosa, né? Então, essa literatura informativa, eu vou passar informações sobre essa terra recém-descoberta ao rei, né? E essas pessoas que estão aqui, elas precisam... Esse era o ponto de vista, né, dos portugueses. Essas pessoas que estão aqui, elas precisam, né, de uma religião, elas precisam de uma catequização. Então, havia, né, como nós vemos aqui, uma representação, né, a vida desses santos, né, a vida deles era estudada, tudo isso como uma forma de encontrar uma pedagogia, né, de encontrar uma maneira de passar essas informações para aqueles nativos, certo? Então, nós temos aqui essa questão da literatura informativa e da literatura religiosa, beleza? E, queridos, basicamente é isso, ok? Na próxima semana nós faremos exercícios. Deixa-me ver uma coisa. Isso. Na próxima semana nós faremos exercícios sobre esse capítulo, ok? E na outra semana nós falaremos sobre barroco. Então, queridos, essas são as informações mais importantes, ok? Não se esqueçam que eu sempre vou começar as aulas de literatura assim, acredito que isso seja comum, né? Os professores sempre falam dessa relação entre a história e a literatura, embora a história ela tenha um compromisso com os fatos, né? E a literatura ela tem um compromisso mais com a recriação, mais com a sonoridade, com o ritmo, né? Com as figuras de linguagem, mas em alguns momentos a história e a literatura elas vão estar muito mais abraçadas, né? Muito mais unidas. E aqui, né? Nesse momento, esse momento é um exemplo disso.
disso, ok? Então, é sempre um prazer estar com vocês. Até a nossa próxima aula. Bons estudos!